Um bom dia a todos e a todas. Para mim também é um enorme prazer ter essa oportunidade de falar com vocês, principalmente no momento em que nós estamos construindo aqui em Araraquara toda uma programação e essa parceria com a Secretaria de Educação para nós é fundamental também, e fiquei, a gente partilha essa questão, muito contente em que a própria temática indígena ela está na programação da própria Secretaria, como um tema que vai ser desenvolvido todo esse ano. Apesar de ser o Ano Internacional das Línguas Indígenas e tal, mas essa questão de trazer para dentro da nossa formação continuada da temática indígena, e a GRA já vem trazendo essa perspectiva do ponto de vista da educação, do ponto de vista da antropologia e das áreas afins, como a história, como a arqueologia, principalmente de onde eu venho, quer dizer, é de fundamental importância que a gente possa, então, cada vez mais aprofundar esse tema. A GRA já colocou essa questão, mas assim, nunca é demais reforçar que a nossa cabeça, o nosso modo de pensar ainda é o modo de pensar do século XIX. Então, nós precisamos também fazer esse exercício de desconstrução do nosso modo de pensar para que a gente possa trazer, então, esses novos elementos dentro dos nossos processos formativos. E, principalmente, para as nossas atividades cotidianas, quer dizer, na nossa sala de aula, na nossa programação, no nosso planejamento, enfim. Então, nós estamos nesse momento também de contribuir com esses processos. Então, é de fundamental importância que os temas com os quais nós estamos lidando, você já vem trabalhando desde o ano passado nas relações étnico-raciais, temas ligados à negritude, temas ligados à questão indígena, elas sejam cotidianos, não simplesmente nos meses correspondentes às datas comemorativas, porque nós precisamos mudar as nossas relações, nós precisamos mudar o nosso pensamento. E é isso que nós então queremos introduzir, e esperamos que, pelo menos nesse período, ao longo desse ano, naquilo que a gente puder contribuir também com o processo de trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria, junto com vocês, coordenadores, professores e alunos, a gente possa contribuir nessa questão, principalmente da problemática indígena. A minha realidade também vem aqui dessa casa, então é sempre um prazer voltar para a Unesp, principalmente para a FCL. Eu sou formado aqui também, fiz Ciências Sociais aqui, e aqui também que se originou também esse interesse para a temática indígena, porque aqui tem um núcleo, um centro de estudos bastante antigos, com um grupo de professores antropólogos ligados à temática indígena, que é o Centro de Estudos Indígenas, Miguel Menezes. Então, essa casa aqui é uma casa importante também, e que ao longo de várias décadas já vem discutindo a problemática indígena e vem formando professores e pesquisadores também preocupados com a problemática indígena. É claro que a Fundação Araporã é filha desse processo também. Essa entidade ela foi gestada aqui dentro, depois saindo com essa preocupação também de ir para além dos muros acadêmicos. E hoje a maior preocupação que nós temos, e hoje a academia, a universidade, tem essa preocupação de fazer uma inserção dos seus conhecimentos junto à sociedade, e trabalhar com a área de educação é fundamental, porque é o braço, o principal braço das mudanças. E por isso que hoje está sendo tão combatido, a educação, acabar com o MEC, acabar com as universidades, mudar a filosofia, as ciências sociais, a sociologia, A gente sabe muito bem por que isso, porque de fato nós mudamos. A educação muda a realidade. Isso é fundamental. Por mais que se fale, não tem jeito. E não vai parar. Não vai ser também nesse processo que vai mudar. Vai ser difícil, mas a gente sabe que nós vamos avançar. E eu fico muito tranquilo. Semana passada eu estive numa mesa com a Ayrton Krenak, lá na Feira Literária de Poços de Caldas. Ele falava, olha, a gente já conhece muito bem isso. Os nossos irmãos, os nossos parentes, há mais de 500 anos vivendo essa realidade. Nós vamos enfrentar mais essa e vamos vencer. Quem vem acompanhando, principalmente agora no Abril Vermelho,
Rio, a ocupação em Brasília. As populações indígenas hoje têm sido um dos grupos mais organizados para fazer um enfrentamento a respeito dessas questões, né? Além disso, com todo esse processo, já também dos apoiadores, das apoiadoras, com o qual nós estamos hoje pensando, né? E além disso, além de pensar também esse processo de descolonização, hoje nós temos um outro conceito, que vocês, se não ouviram também, já vão ouvir, que é o processo decolonial. Além de descolonizar, nós também precisamos criar uma dinâmica decolonial, que a Graça já comentou, mas assim, o sujeito desse processo de construção histórica não somos mais nós, mas sim as próprias populações. Então eu não falo mais sobre a partir dele. Eu falo com, ou muitas vezes eu ouço mais, inclusive nesses processos de revisão histórica que as próprias populações estão fazendo, inclusive olhando para nós, né? E é esse momento de ouvir muito mais do que falar que nós estamos vivenciando. E além disso, eu sempre brinco nas minhas falas que eu falo que eu gostaria de viver pelo menos mais uns 100 anos. Porque nós estamos num momento muito feliz da própria história, né? A Gra falava da importância da memória dos velhos. Mas nós vemos um processo histórico que esses velhos morreram, na sua grande maioria. Quando a gente vai para uma área indígena, né, a Gra falou que leva os alunos e aqueles que ainda não tiveram oportunidade, que se preocupem e vão mesmo, a gente vai ver muita criança, muito jovem. Mas como que essa história é construída num ambiente que nós temos jovens e crianças? Então percebam vocês a importância também dessa rede de colaboração que tem a educação, a ciência também como sujeito desse processo, contribuindo com essa memória histórica indígena, em que as populações indígenas se apropriam, no primeiro momento, das nossas metodologias, por isso da importância das populações indígenas, né, e dos seus jovens irem para a universidade, mas simplesmente não para se apropriar das metodologias. Está vivendo momentos fantásticos, que a própria universidade vem sendo questionada pelo modo de pensar. Nas universidades que têm hoje seus cursos interculturais, a própria ideia de universidade, a própria ideia da construção do pensamento positivista, com o qual nós somos signatários, vem sendo também questionada. Isso é fantástico, porque isso diz o seguinte: nós temos que mudar o nosso modo de pensar. A nossa cabeça ainda é linear. A nossa cabeça é de pensamento único. Nós temos que mudar isso, né? E não simplesmente num processo multilinear, mas complexo, dinâmico, de grandes interações, de redes, né? Eu trabalho com um teórico chamado Timothy Ingold, um antropólogo bastante importante também, dentro dessas novas antropologias, que ele trabalha nem mais com a ideia de rede, como nós falamos. Trabalho com a ideia de malha, porque no meio das redes nós temos emaranhados que dificultam inclusive nosso trânsito. Então nós precisamos ainda desembaraçar esses processos históricos. E são muitos caminhos, né? Vários processos, várias dinâmicas que nós podemos utilizar. Então nós temos que ter esse momento de abertura. Aquilo que a gente faz, a gente tem que continuar fazendo. A gente tem que estar nesse momento de abertura para ouvir e para entender que outras pessoas, além de nós, estão pensando. E no caso das populações indígenas, inclusive, pensando no modo como a nossa sociedade vive a sua própria realidade. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. E é isso que a gente quer trabalhar um pouco com vocês. Algumas ideias associadas mais à antropologia, nesse diálogo, como a Gra já colocou, com a história indígena, né, e também com a educação. Então eu quero, nessa uma hora de fala, pelo menos pontuar alguns aspectos que eu considero de fundamental importância para a gente entender o contexto indígena com o qual nós estamos trabalhando, né? Bom, a ideia, né, e o objetivo aí do nosso trabalho vai ser esse um pouco, né, identificar a distribuição dos povos indígenas. A Gra falava dos 305 povos. E aí, pessoal, a gente tem que lembrar que esses 305 povos são aquilo que temos na informação oficial. Eu quero, pelo menos eu pretendo chegar
né, até o final da minha fala, senão eu vou acelerar para chegar lá, e nós estamos vivendo um processo de construção cultural fantástico, né, que é aquilo que na antropologia nós chamamos de etnogênese ou de emergência étnica. Tem várias denominações que a antropologia contemporânea vem trabalhar, e eu quero chegar um pouco até aí, porque esse tema reflete exatamente esse momento presente em que nós estamos, né, nessa questão que já se colocava, né, o fato de uma pessoa usar determinados objetos não quer dizer que ele, né, de fato não seja mais quem é, né, e principalmente quando tudo acaba, né, não tem a língua, não tem, né, nenhum traço, mas tem a história, e esses povos então estão surgindo novamente, e se a gente não abrir a nossa cabeça para entender essa ressurgência, nós vamos perder o bonde do momento presente, dessa história presente. Porque, na verdade, o passado não existe, né? Isso todos nós sabemos. O que é o passado? É a construção do modo como nós, no presente, olhamos para esses processos, né? Então, nós somos sujeitos da construção da história. E a história que a gente lê, a história que está nos livros, é a história de um determinado momento. E nós estamos exatamente desconstruindo alguns processos históricos para construirmos outros processos históricos. Não mais nós, simplesmente, né, aqueles que sempre detiveram o conhecimento ou sempre tiveram o dom, né, de se apossar desse conhecimento. Mas hoje essa construção é muito mais ampla. Outros sujeitos estão se apropriando dessas ferramentas e estão construindo essas dinâmicas, esses processos históricos de outras formas completamente diferentes, inclusive com o modo como a gente aprendeu, né? Então, se a gente puder deixar uma palavra-chave para a gente se preocupar com esse momento, é abertura. A gente tem que estar aberto para esse momento presente, que as populações indígenas estão construindo os seus processos históricos. E aí nós vamos acompanhar esse processo histórico. Claro, contribuindo também, dialogando, trabalhando junto em processos colaborativos, em dinâmicas, né, de interação, porque do mesmo modo como eles aprendem, nós também aprendemos. Então são trocas, né? São esses processos que nós temos que entender. E por isso dessa relação próxima, né? Ele não tem que estar distante. A gente não fala de pessoas que estão distantes de nós. Ela está do nosso lado. E eu falo literalmente do nosso lado. Porque hoje, mesmo em Araraquara, falar, não, Araraquara não tem mais indígenas. Tem. Né? E é isso que a gente quer conversar também. Hoje não, amanhã, né? Não sei se começa com vocês ou com outra turma, né? Porque tem uma dinâmica da secretaria. Mas as populações indígenas estão presentes, assim, na sua grande diversidade. Então são essas questões que a gente vai avançando. E por isso, então, reconhecer um pouco, né, a localização dos principais troncos linguísticos, né? A questão da linguística é fundamental, porque ela identifica de modo estruturante, vamos dizer assim, o modo como a gente vai entender esses povos. E aí a Grácia já falava, né? São 305 povos, mas não são 305 línguas mais, 200 e pouco. O que aconteceu com isso? Mas entender isso, mesmo se um determinado grupo ele não fala mais a sua língua originária, ele se aproxima mesmo assim dos troncos linguísticos. Então tem processos de aproximação que essas próprias populações estão construindo também para se ver nessa imensa diversidade que nós temos no Brasil, né? E rapidamente fazer uma análise aí, né, do quadro demográfico dos povos indígenas contemporâneos, principalmente com enfoque regional. Eu sempre me preocupo em trabalhar com essa questão da regionalidade. Eu acho que por mais que a gente tenha essa visão global, é no lugar em que nós estamos que a gente compreende tudo, né? E cada vez mais isso se coloca como algo fundamental. Então, pretendo chegar ali para a gente pelo menos falar um pouco do nosso contexto estadual. E amanhã a gente fala aí do nosso foca mais a problemática de Araraquara e região, né? Mas vamos ver se a gente consegue chegar lá com isso. E aí, me desculpem já adiantando, eu sempre trago muito material, porque essa é uma aula, na verdade, de 4 dias, a gente vai fazer em 1. Então
Então eu vou acelerar algumas coisas. E uma questão que eu me preocupo muito é trazer subsídios materiais. Nós estamos trabalhando com professores, né? Então, é nosso dever também, enquanto formadores, trazer subsídios, né? Nós já indicamos algumas coisas no material que a gente mandou para a secretaria. Eu pretendo falar um pouco mais e vou usar alguns materiais que a gente possa, então, não simplesmente ilustrar. Porque esses materiais complementares, eles não funcionam como ilustração, mas sim exatamente como ferramentas de conteúdo, né? Por isso dos gráficos, dos mapas, dos vídeos, enfim, né? Então eu costumo também, nas minhas falas, utilizar esse material, né, para que a gente possa também se envolver com esses elementos para além da minha fala. Então é uma preocupação que eu tenho também. Bom, rapidamente, né, os meus interesses de pesquisa estão diretamente ligados à história indígena, principalmente aqui do estado de São Paulo, e eu gosto de trazer esse texto do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, muitos de nós já conhecemos, né, amado ou odiado por muitos de nós, né, mas é um pensador brasileiro que tem uma importância histórica no próprio processo de formação social do Brasil, né? Mas ele começa suas pesquisas aqui no interior do estado de São Paulo, e ele coloca essa questão para a gente não olhar simplesmente a história, mas para a gente olhar o nosso momento histórico que a gente está vivenciando, principalmente na questão das construções das ideias ou das ideologias, né? Por mais que se fala que o marxismo cultural é ideológico, tudo é ideológico, inclusive, né, do ponto de vista daquele que fala que é também, né? São questões que a gente tem que trabalhar. Mas percebam vocês que essa ideia da imagem do indígena e do medo que se coloca a respeito, né, do ser indígena, como a Gra colocava essa experiência dela com seus alunos ao adentrar ou a ir pela primeira vez, né, numa área indígena, né, e esse deslumbramento, essa frustração, também é fruto desse processo de construção. E a violência contra os povos indígenas também são construídos por uma série de interesses, e esses interesses, no caso da história aqui, né, do interior do estado de São Paulo, tem a ver com a própria entrada da ferrovia, né? Quer dizer, então, os modelos econômicos, e de acordo com os momentos históricos e os modelos econômicos, né, se constrói a imagem do outro, né? Quer dizer, é sempre nessa relação de alteridade, né, o não indígena falando do indígena ou construindo essa imagem do indígena porque ele atrapalha. Essa palavra sempre foi utilizada na história do Brasil e até hoje continua. O índio é um empecilho ao desenvolvimento, o índio atrapalha, o índio precisa ser integrado, né? Essa ideia da integração nacional. O índio está na pré-história, ele nunca esteve na pré-história. A pré-história não existe. A pré-história é uma construção também. Ele está no presente. O nosso olhar é o olhar pré-histórico. Então, é essa questão que é fundamental que a gente entenda, né? Então, nesse processo histórico, né, então percebam vocês só o finalzinho ali para a gente entender, ó. E vão surgindo interessados em manter um ambiente de pavor, criadores de histórias fantásticas, que através delas compraram terras desvalorizadas pelo terror do índio, empreiteiros de batidas, estipendiados pela estrada e por subscrições públicas que começam a entrever possibilidades eleitorais pelo prestígio que alcançaram após cada chacina. E, por fim, a própria estrada, que assim desviava a atenção da principal causa de suas dificuldades para aliciar trabalhadores e mantê-los no serviço, que eram as epidemias. Se matou muito mais indígenas, e até hoje, né, as epidemias matam muito do que, né, as relações entre as pessoas. Hoje nós estamos num momento da história indígena de entender que, bem na verdade, o processo, vamos dizer assim, de pacificação não veio da sociedade ocidental, e sim das populações indígenas. Tem várias histórias hoje, dentro desse processo de revisão, que a gente vê que as populações indígenas tomaram a iniciativa de se aproximar. As populações indígenas nunca foram contrárias
a aproximação dos povos. A chegada do europeu é mais um momento da história indígena. E ela faz parte também da história indígena. Nós não podemos mais entender a história indígena sem as relações de contato. Ao longo do processo histórico, isso sempre aconteceu. Povos completamente diferentes, dialogando, confrontando, trocando, né? Como se fosse um japonês, um russo e um português. Aqui no Brasil tem tudo isso. Então a chegada do europeu é mais um momento. Então as populações indígenas nunca tiveram problema com o outro. É o nós que sempre tivemos problema com o outro. A história do Cangangue é fantástica. E nesse período, vários relatos das populações Cangangue tentando fazer contato. E a bem da verdade nós chamamos de pacificação indígena. A pacificação deveria ser do não indígena, para entender que as populações indígenas nunca tiveram problema do fato de um determinado grupo, de uma pessoa morar do seu lado. Então são questões que a gente tem que colocar exatamente porque nesse processo que nós estamos vivendo, de descolonização e também de compreensão do outro, né, esses temas estão aparecendo. Cada vez mais a gente percebe o quanto as populações indígenas contribuíram e ainda contribuem com o nosso processo de formação, que virá com a nossa história. Né? Bom, só para vocês terem uma ideia, né, a minha preocupação principal é território, territorialidade, mobilidade indígena, tecnologias. Eu falo muito a partir desse lugar. Né? É claro que hoje a gente não vai se focar muito nessa questão, porque eu quero trabalhar esses outros 4 temas, mas só para vocês terem uma ideia da onde eu olho para a problemática indígena. Para que vocês percebam, né, e como vocês vão trabalhar, né, hoje começa, como a Marcinha colocou, né, todo um trabalho do ano, né, porque às vezes a gente se preocupa, mas que aspecto eu vou trabalhar? Né? Primeira questão fundamental, a Graça colocou assim, não trabalhem com genérico. Foquem. Foquem num tema. E vocês vão perceber que para a questão indígena nós temos vários temas. Eu trabalho alguns temas, mas aí assim, a gente poderia trabalhar outros. Saúde, educação, como a Gra colocou na questão da educação indígena, das escolas indígenas, os temas ligados à cultura, né, os aspectos simbólicos, mas foquem nos povos, nas pessoas. Então eu não trabalho mais esse indígena genérico, eu vou trabalhar um determinado grupo. São 305. Escolham esses povos. E não só apenas os povos que são da origem da cidade. A origem da cidade, ela é hoje não só desses povos indígenas historicamente conhecidos, mas como uma série de outros povos que a gente vai comentar depois no final. Perceber vocês o quanto é dinâmico a movimentação das pessoas e das populações. Nós temos esse costume de endurecer a área indígena, como se a população indígena tivesse que ficar somente naquele lugar. Né? O lugar do indígena é aonde ele está. E é ali que se constrói a vida. Esse é o principal elemento fundamental hoje na história indígena. Então, mas esse povo que aqui está é lá do Nordeste. Não é. Ele é aqui de São Paulo. E a gente vai ver muito isso. Né? Essa movimentação dos povos indígenas, ao longo da história, sempre aconteceu. Mas esses Guarani não são de São Paulo, são do Paraguai. Né? São os índios paraguaios. Equívoco. Né? Esse movimento é muito dinâmico. Então não se preocupem também em enrijecer o território. O território é dinâmico. Sim. Então, exatamente, bem lembrado. Quer dizer, as divisas, né, e as divisões territoriais são construções contemporâneas. Né? Antes, se a gente pegar a nossa história, antes se dividia por vilas, né, por outros espaços. Depois que se criaram as cidades, os territórios urbanos dos municípios, rural, urbano, né? Quer dizer, essa divisão geopolítica que nós temos. Né? E que a gente ainda rompe, né? Porque a gente se movimenta, mas as populações indígenas não podem. Né? Elas têm que estar em um determinado lugar, elas têm que se vestir de uma determinada forma, elas têm que estar daquele jeito, como se a história fosse assim tão rígida, né? Tão própria. Nós podemos mudar, mas as populações indígenas não. Senão elas perdem a identidade. Nós não perdemos a nossa, né?
Eu quero ver aqui quem ainda vive como seu avô ou bisavô. Acho que ninguém. Né? Ninguém. Agora as populações indígenas têm que ter. Mas é legal, porque as populações indígenas também sabem disso. E eu brinco, né? A Gra falava dessa questão do teatro, né? As populações indígenas teatralizam seus processos históricos, não por eles, mas por nós. Isso é bom, porque eles nos educam. Nós hoje estamos sendo educados pelas populações indígenas. Isso é fundamental. E a gente tem que ter essa abertura, né? A gente aprende todo dia. Vamos continuar aprendendo a vida toda. Né? Isso é fundamental. Se um dia a gente falar, eu já sei tudo, pode morrer. Né? Porque acabou a nossa vida. Né? A gente nunca para de aprender. E mais ainda com o outro. Quando a gente se abre, quando a gente está, né, nesse processo, então, de diálogo colaborativo, né, e principalmente o diálogo colaborativo interético. Né? São muitos. Bom, e aí dentro da cultura material, eu estou muito preocupado, então, em perceber esses aspectos da história contemporânea, né, a partir dos objetos. E essa é uma questão que eu acho que vocês podem trabalhar também, né, porque a gente sempre pensa, eu preciso materializar algo para eu usar. Então, os objetos, eles são importantes. Né? É claro que a minha preocupação, ela vem dentro de objeto que é a cerâmica. Mas quantas populações indígenas produzem cerâmicas no Brasil? Algumas. Mas não quer dizer que a introdução de outros elementos materiais não possam ser utilizados pelas populações indígenas. Eu trabalho especificamente com a cerâmica. Mas eu posso trabalhar, por exemplo, com as pontas. Né? Quem gosta de fazer colares e tal, né? O artesanato indígena, ele é muito rico, né? E ele é muito diversificado. Mas aquela pontinha, principalmente aquela pontinha de vitrificada que nós temos, foi introduzida nas populações indígenas lá no século XVI. E a gente ainda está aí nessa ideia, não, esse material não é indígena, tem que ser a semente. 500 anos de história, mais de 500 anos de introdução de objeto, e ainda as pessoas insistem em falar que não é indígena. Né? Então são essas questões, quando a gente pensa a cultura material, que a gente tem que levar em consideração. Então, nos nossos trabalhos, né, e essa preocupação da Secretaria também, eu corroboro com essa ideia, né, de achar que a gente tem que ter uma marca, e é essa marca que é, né, então sempre o cocarzinho, é sempre a pinturinha, aquela coisa, ela também tem que ser relativizada, porque os objetos que nós utilizamos, a gente está, por exemplo, trabalhando com a pena, cocar, pena. Se eu tenho um cocar de canudinho de refrigerante, é indígena ou não é? E foi exatamente, né? É cocar e é construído por eles. Então, essa dinâmica que a gente tem que perceber. Então é uma cultura material de segunda categoria? Não é. Que não importa a matéria-prima em si, mas é o processo. Muitas vezes, num cocar de canudinho de refrigerante, eu tenho toda a construção simbólica que representa aquele determinado grupo naquele objeto. E todo objeto ele tem um referencial simbólico, ele tem uma imaterialidade, ele tem uma história. Se eu não me envolvo com isso, eu não percebo exatamente toda essa riqueza, porque aí eu fecho o meu olhar só para aquela matéria-prima. Isso não é indígena, a pena é indígena. Né? Mas todo mundo se esquece que hoje, né, você tirar uma pena de arara é muito mais complexo, né, do que usar outras penas, ou outros materiais. Né? Então são questões que a gente precisa também entender quando a gente usa, né, o elemento material da cultura, para que a gente possa trazer para as nossas reflexões sempre nessa perspectiva de contextualização. Né? Eu não uso simplesmente por conta do Dia do Índio, porque essa é a marca do indígena. Eu vou trabalhar ele contextualizando a sua realidade étnica e o modo como, historicamente, essas populações se apropriaram desses materiais e incorporaram a sua dinâmica, né, e hoje utilizam. Né? Assim eu vou rompendo com essas questões. Então a cultura material traz muito desses elementos para a gente repensar um pouco esses processos históricos. E são preocupações que vocês têm ou vão ter, por exemplo, para a questão do desfile, né? Como materializar isso? O desfile é material. Então, percebam essas questões. Né? A questão de se envolver com um determinado grupo, focar,
se aprofundar e também perceber que os objetos, as matérias-primas, estão sendo incorporados, foram incorporados e continuarão sendo incorporados, né? Eu, principalmente na arqueologia, hoje a nossa preocupação é exatamente ver as incorporações do passado. Eu olho lá um pote, né, caingangue, por exemplo, ou um pote caiapó, né? Mas eu vejo lá uma pintura que não é caiapó, é tupi, né? Do povo tupi. O que está acontecendo ali? Está acontecendo a mesma coisa. Interação étnica, né? É um pote com uma tecnologia daquela população, mas que muito provavelmente ele fez contato com outro grupo, incorporou na sua dinâmica. Ele deixa de ser caingangue pelo fato dele incorporar uma pintura tupi? Não. Então ele não deixa de ser indígena quando ele coloca uma roupa, quando ele coloca uma calça, um relógio, usa o computador, né, como bem estável. Percebam vocês o quanto ainda nós temos que avançar. Século XXI vai ser isso. Esperemos que todos nós, né, consigamos chegar até lá. Eu quero trocar várias partes do meu corpo porque eu quero chegar até lá. No Brasil, a princípio não. A metalurgia ela vai entrar no Brasil com a chegada do europeu, né? Então, a questão... Sim. Isso, e principalmente a América Central. A questão é que essa relação de troca, né, norte-americano menos também, mas a América Central mais, a gente já começava a trabalhar com metais moles, vamos dizer assim. Ouro, prata, bronze, né, então já começava. A gente tem, né, tanto é que essa questão desses metais até hoje, né. Mas a gente, por exemplo, encontra muitas vezes nas populações indígenas, principalmente do norte, o metal, exatamente por conta dessa dinâmica de trocas. Roupa, né? Roupa eu acho isso fantástico, porque quando a gente fala de roupa indígena, é sempre a peninha, né? Sinto muito, mas o algodão era assim, algo utilizado muito pelas populações indígenas, um tipo especial de algodão, mas também as fibras vegetais. Tem uma planta que os caingangue faziam roupas fantásticas de gravatá. Vocês conhecem o gravatá? É aquela plantinha espinhuda, parece o sisal que nós usamos para fazer corda. Ah, mas os caingangue, não, eles isso aí não é indígena, porque não é de pena. Não, é de fibra vegetal. Então as populações indígenas tinham, e ainda hoje utilizam, né, algumas não utilizam mais, mas assim, essa dinâmica de uso de matéria-prima é diversificada. Então, a metalurgia, né, e depois que o metal chegou, ele foi rapidamente incorporado. Por exemplo, ao ponto das populações caingangue aqui do estado de São Paulo dominarem rapidamente o manejo, né, do metal e fazer combate à própria entrada da ferrovia, né? Mas como que eles faziam isso? Eles não dominavam a técnica de fundição do metal. Mas eles tinham outras técnicas. Na medida que essa nova matéria-prima foi incorporada, rapidamente faziam pontas de flechas assim, que aumentou muito a sua capacidade bélica. Não era uma, duas, três, não. Era 40, 50. Né? É muito dinâmico. E isso tem a ver com a sua própria história. Então são questões que a gente tem que relativizar quando a gente usa o elemento material para que a gente possa entender a dinâmica dos povos. E por isso a importância da gente contextualizar. Não é pelo fato do caingangue incorporar a metalurgia, né, que ele evoluiu. Não, já era um conhecimento que ele tinha. Né? Ele simplesmente aplicou um conhecimento já próprio numa nova matéria-prima. Então não é o metal que provocou a mudança, né, a evolução do povo, muito pelo contrário. Né? Ele já estava, inclusive, à frente daquele tempo. Inclusive, ele combateu o conquistador e o colonizador com as suas próprias armas, né? Enfrentando, inclusive, espingarda e tal, que era do conquistador. Então, são questões que a gente tem que levar em consideração para não achar que a cultura material ela é um elemento de evolução. Não é.
ela simplesmente vai ser incorporada, vai ser dinamizada pelo grupo e ela vai ter novos significados nessa realidade. Por isso é importante a gente se envolver com os povos. Na medida que a gente vai trabalhar, escolha um povo, se aprofunde nele, né? Se aprofunde na história dele, né? Entenda as próprias relações que ele estabeleceu com o seu contexto. Quer dizer, isso é fundamental, né? Não trabalhar essa questão genérica, né? E até a própria palavra índio, né? Que é genérica, a gente vem desconstruindo, hoje está mais tranquilo, né? O próprio movimento indígena fala de não usar o termo índio, mas indígena. E se a gente puder chegar no nome, melhor ainda, né? Então eu falo do Caingangue, mesmo o termo Kayapó, né? A gente vai depois, com o tempo, desconstruir inclusive as próprias palavras que nós achamos que é indígena e que definem um grupo, mas a bem da verdade eles não definem um grupo, mas um conjunto de grupos, né? Só usando esse termo Kayapó, quem conhece a história das populações indígenas do Brasil Central, que antes eram todos conhecidos como Kayapó, ali a gente já tem 10 ou 12 grupos diferentes dentro dessa matriz Kayapó. Nós temos os Panará, os Membengocrê, né, os Assurini, vamos ver qual mais eu lembro, né, o Kayapó, Xicrim, né, então o Xicrim. Para o Guarani é a mesma coisa, é o Imbiá, é o Inhandeva, é o Kaiowá, né? As próprias populações vão se encarregando de mostrar para nós o modo como eles também pensam essa dinâmica da construção das palavras, né? E do nome, porque o nome sempre foi feito nessa relação de alteridade, e quem sempre deu o nome foi esse não indígena, né? E agora as populações vêm invertendo isso na perspectiva de uma mudança dessa dinâmica, né? Então, ela entra, essa questão que nós estamos falando, exatamente nesses dois conceitos que são fundamentais que a gente trabalhe na nossa formação, né? A ideia de identidade e a ideia de alteridade. Então, essa relação do eu com o outro, essas relações de alteridade, e a relação de alteridade, ela é fundamental na atualidade, exatamente porque, na medida que a gente tem essa abertura para ouvir o outro, a gente aprende. As relações de alteridade não podem mais ser marcadas por um confronto. Não que o confronto não exista, né? Ele vai sempre continuar existindo. Mas é fundamental que a gente se abra exatamente para ouvir o outro e absorver aquilo que o outro tem, para a gente poder também se ver nessa relação. Então esse é um tema fundamental que a gente tem que trabalhar bastante nessas relações, porque nós estamos vivendo um momento de intensa alteridade, né? Não só para a questão indígena, inclusive para a nossa sociedade, né? Nós temos que entender a sociedade brasileira a partir das relações de alteridade. É fundamental, né? A gente está tratando da questão indígena, mas a relação de alteridade ela vai acontecer com diferentes segmentos, com diferentes grupos, isso é fundamental. E a questão da identidade, que é um tema também muito importante para a gente entender a problemática indígena, porque a questão de identidade, ela sempre foi construída a partir também dessa relação com o outro, e essa identidade, ela sempre foi construída de fora para dentro. Como eu já havia comentado, hoje a construção identitária é uma construção de dentro para fora. É um processo de auto-identificação. Por isso que eu comentei com vocês que nós estamos vivendo um período histórico, um momento histórico riquíssimo, de intensa construção identitária. E esse tema é fundamental porque se a gente não se envolver com o conceito de identidade, nós continuaremos ainda reforçando esses estereótipos com os quais nós lidamos no nosso cotidiano para a temática indígena. Então, é fundamental que a gente se aproprie, se envolva, entenda, claro, do ponto de vista antropológico, mas também do ponto de vista do modo como os grupos étnicos estão construindo o seu modo de se ver. Primeiro eu olho para dentro do meu grupo. E mesmo dentro do grupo, percebam vocês que eles não são únicos.
cada grupo étnico, cada povo, além de ser um povo, além de ter uma identidade étnica que define enquanto povo, internamente existem outros grupos, parcelas, subgrupos, famílias, enfim. Mesmo dentro daquele grupo, você vai ter diferenciações. E isso aí é um exercício, vamos dizer assim, um pouco difícil, mas é fundamental que a gente faça esse exercício. Porque também a gente sempre tem essa mania de generalizar. É sempre pelo geral que a gente atua. Mas aí, quanto mais a gente mergulha, mais a gente aprofunda, e como a gente está nesse momento de ouvir e entender, perceber que dentro do grupo há contradições, há construções divergentes, há processos históricos que muitas vezes elas se relacionam com as famílias. Nós sempre tivemos também, nessa questão, em mente a ideia que populações indígenas vivem dentro de uma perspectiva comunal única, né? Hegemônica e tal. E aí, quando a gente também olha a realidade indígena, a gente vai se frustrar. O fantástico da história indígena, se eu puder usar uma palavra, é a frustração. E toda vez que eu faço contato com uma população indígena, eu falo, putz, era isso que eu pensava. E aí, passada a frustração, aí nessa abertura eu vou aprender. Então, as populações indígenas não são comunistas. Ou pelo menos, se alguém falar que é, eu vou dizer para vocês que não são. Então eles podem continuar vivendo, só os outros comunistas que não. Tá? Desculpa aí, brincadeira, não pode falar mais. Mas assim, porque muitas vezes as construções identitárias, elas acontecem nas relações familiares, o modo de ocupar o espaço, elas vão acontecer nessas relações entre essas partes, essas particularidades. Então, mesmo dentro desse processo de construção da identidade, nós temos que perceber essas particularidades, né? Para que a gente entenda, então, a dinâmica do grupo. Além de incorporar todas as relações com esse não indígena, né? Com esses não outros, ou então com esses outros indígenas que também foram incorporados à sua própria relação histórica. Então, nesses temas de identidade e alteridade, é fundamental que a gente tenha esses dois elementos nos nossos estudos, né? Nos nossos trabalhos, e que a gente, ao produzir materiais para a gente apresentar, a gente marque essa situação, né? Então, o desafio para vocês, eu diria, né, nesse primeiro momento, fazendo uma síntese, vamos dizer assim, já pensando no dia 22 de agosto, que é o que a Marcinha colocou, é vocês fazerem um discurso da identidade e da alteridade, né? Então, acho que é um desafio. Como materializar isso, porque o desfile é materialização, né, disso, aí eu trabalho em vocês, né? A gente pode contribuir, né, e a ideia dessa parceria é que a gente continue, né, com os outros trabalhos que ao longo desse período, até agosto, vamos desenvolver aí, de modo colaborativo, mas o desfile tem que ser da identidade e da diversidade. Então, essas duas palavrinhas de modo fundamental. Tem os textos aí, né, mas não vou passar e tal, né, porque depois é um material que a gente depois vai poder disponibilizar, vocês vão poder trabalhar, né? Então, essas duas questões, né, da identidade e da alteridade. Então, para fechar esse bloco, né, eu vou trazer para vocês, né, a fala, né, e acho que é fundamental essa questão da fala indígena, para que a gente possa fechar esse primeiro bloco dessas duas palavras. Eu disse que são 4 palavras que a gente tem que trabalhar. Então, estamos fechando 2, depois restam mais 2. Vocês conhecem esse material? Né? Para quem não sabe, é programa de índio. Tá? Alguém falava do programa de índio. E é legal o quanto as populações indígenas brincam, né, com essa questão. Eles incorporaram isso num projeto, que é um dos primeiros projetos de construção de audiovisual do projeto Programa de Índio. Então, é um projeto Índio nas Aldeias, né? É vídeo nas aldeias, né? E tem esse episódio, um conjunto de episódios, inclusive é um material que está disponível na internet, né? O pacote todo, quem ainda não teve oportunidade de trabalhar, vale a pena, um material que ainda continua muito atual, apesar de ser
ter 18 anos, já é 19, né? Indo para 19, já estamos em 2019. Mas é um material muito legal, porque assim, quando a gente olha para esse material de ar, perceba o quanto de atual ele é. Então, rapidinho, 17 minutinhos, tá? Mas só para a gente fechar um pouco essa ideia dessa questão da alteridade e essa questão da identidade indígena, né? Para a gente, que é a perguntinha que a gente se faz, né? O vídeo é quem são eles, mas a pergunta é, quem é o indígena, né? Quem é esse índio que nós falamos, né? Rapidamente. Então, pessoal, acho que a primeira questão para a gente fechar esse bloco da identidade, né, primeiro vocês viram o modo como a identidade ela é construída, né? Então, nessa relação entre o eu e o outro, né, ficou bem claro nesse vídeo, é isso que a gente tem que, então, trabalhar no campo da educação. Se vocês perceberam no vídeo, né, a todo momento as pessoas falam que é a educação que é o carro-chefe também para esses processos. Então, percebam vocês a importância que vocês, e todos nós temos aqui enquanto educadores, de trabalhar essa temática, né, para reconstruir ou então construir novos modos de compreensão dessa identidade, né, ou dessas questões associadas à temática indígena. E uma questão que o Ailton, no finalzinho, coloca que eu acredito que é de fundamental importância para que a gente considere esses temas e principalmente a questão indígena do Brasil. Se aprofundar, né? Ele usa essa palavra, né? A série toda vai trabalhar com 10 grupos, né? E o que ele aponta para isso? Então, a primeira questão é essa: a necessidade da gente entender o conceito de identidade étnica, principalmente nesse movimento de autoconstrução ou auto-identificação do seu modo de ser, né? E as várias pessoas, né, os vários indígenas que falaram nesse vídeo, trouxeram essa questão, né? Falam que eu sou isso, mas a verdade, eu sou assim, né? Isso é fundamental e a gente tem que trabalhar no nosso cotidiano essa ideia dessa construção do conceito de identidade que passa pelo modo como a pessoa e o grupo ao qual ele representa constrói o modo de ser. E aí, a segunda questão fundamental, então, nessa relação com o outro, né, nesse processo de desconstrução dessa imagem do indígena, né? E aí a gente viu, de certa forma, várias pessoas, né, sempre jogando esse indígena no passado, nunca no presente, e aí, quando jogam para o presente, estabelece a barreira, né, dessa relação de que esse outro, o ser indígena, é um ser de segunda categoria ou terceira categoria e que ele é preguiçoso, ele não trabalha, quer dizer, esses conceitos ou esses termos que são utilizados pela nossa sociedade exatamente por conta de uma relação de interesses que tem de uma questão que é fundamental, né, e que a representante Canindé falou que é fundamental. Primeiro, que nós estamos crescendo, e por conta do fato de crescer, nós estamos reivindicando territórios, né? Esses territórios, ou essas terras, né, hoje nem se discute mais o conceito, apesar do conceito de território estar presente, nesse tema que é fundamental para a sobrevivência das populações indígenas, que é o lugar da vida, o território é o lugar da vida, o que se coloca exatamente a necessidade de termos terras indígenas. Então, o processo de demarcação das terras indígenas exatamente para que a vida continue, né? Porque as populações estão crescendo, isso é fundamental, né? E aí ela já nos remete, então, para o terceiro conceito que eu quero trabalhar com vocês rapidamente, né? Que é o conceito da diversidade, né? Então, rapidamente, para que a gente entre nesse terceiro conceito, né? O fragmento do documentário já trouxe isso para nós, né? Então, esse elemento também é um elemento chave para que a gente pense a temática indígena no Brasil, né? E a gente já viu ali alguns exemplos, né? Quando eu vou falar da temática indígena, primeiro que eu já procuro desconstruir essa ideia do índio
para a ideia do indígena. E do indígena para povos indígenas. E esses povos indígenas, eles têm um nome. Né? Nós vimos Machacali, Guarani, Caingangue, né? Axaninca, Baniwa, Yanomami. Então, essa é uma questão fundamental para que a gente pense também a temática indígena no Brasil. Esses povos, eles não são únicos, eles são diversos, e essa diversidade está presente em todo o território nacional. Então, esse é um outro tema importante para ser trabalhado, que é o conceito da diversidade indígena brasileira. Né? É claro que ele entra dentro do conceito de diversidade étnica, né, que é bem mais amplo, que traz outros povos, mas especificamente para a temática indígena, é fundamental que a gente represente as populações indígenas a partir dessa diversidade. Né? E, ao utilizar os elementos materiais para representar essa diversidade, eu tenho que fazer uma pesquisa profunda. Eu não vejo problema em fazer um cocar, em pintar o rosto, né, em fazer uma dança, desde que todos esses elementos possam ser contextualizados dentro da diversidade. Né? E aí, mas eu vou trabalhar com toda essa diversidade, eu não vou dar conta. Foque. Defina um povo. Aprofunde naquele povo. Levante todos os elementos com os quais eu quero trabalhar, porque todos os elementos vão estar naquele povo. Eu quero trabalhar com a dança, eu quero trabalhar com a terra, eu quero trabalhar com a saúde, eu quero trabalhar com a educação, né? Eu quero trabalhar com o território, eu quero trabalhar com o simbólico, né? Com a cultura material, daquele povo com o qual eu vou me aprofundar. Porém, não deixando sempre de estabelecer essa relação com o outro, porque ele não é único. Por mais que eu me aprofunde num determinado grupo, no território ou no lugar da onde esse povo está, existem outros. E essa relação de alteridade com os outros, seja com a sociedade envolvente, né, a sociedade não indígena, seja também com as sociedades indígenas, marcam essa diversidade. Eu venho, né, toda a minha formação acadêmica depois aqui da Unesp foi para a Universidade de São Paulo, no Museu de Arqueologia e Etnologia. Lá nos anos 90, eles colocaram a primeira exposição, né, que era a exposição Formas da Humanidade, e uma das partes da exposição era os indígenas no Brasil. E eu me lembro muito bem, logo que essa exposição foi inaugurada, e principalmente numa área, eles estavam trabalhando com os Bororo. E uma casa Bororo. O que tinha na casa Bororo é tudo aquilo que a gente diz que não é indígena. Então foi um impacto para as pessoas que foram visitar aquela exposição, porque era uma casa Bororo, com panela de alumínio, com a garrafa e tal, né? E a gente não via ali o indígena. Isso lá nos anos 90. Até hoje, a gente ainda tem esse impacto, estamos em 2018, esse filme de 2000, e essa ideia ainda persiste. Como se esses outros elementos não fossem considerados indígenas. A partir do momento que eu me aproprio de um elemento material, seja ele qual for, ele passa a ser indígena também, porque ele passa a ser significado ou ressignificado pelo modo como eu penso o meu modo de ser. Ok? Essa é a ideia? Então, quando a gente trabalhar isso nas nossas atividades, é importante que a gente impacte. E eu falo isso exatamente porque é a partir do impacto, e aí por isso da importância do processo educativo. Quando eu trabalho esse tema também dentro do impacto, dessa surpresa, como ir à área indígena, né? A importância pedagógica de ir é fundamental exatamente porque depois, no processo educativo, nós vamos então ter a oportunidade de trabalhar com os nossos alunos, né? E desconstruir esse modo de pensar, né? Com o qual nós estamos acostumados. E mesmo nós, a nossa cabeça continua sendo essa. Eu posso até olhar para tudo isso que nós estamos vendo aqui e falar, nossa, de fato, a gente tem que fazer isso. Mas a todo momento a gente também tem que olhar para nós, porque a nossa cabeça também pensa assim.
E aqui a Grau usou uma expressão que eu acho legal, né? No momento de fúria ou de impacto, ou se a gente toma uma a mais e tal, pronto, falei. Não é aquela ideia do pronto, falei? É nesse momento que a gente percebe como é o nosso modo de pensar. Numa piadinha, né? Numa fofoquinha. Por quê? É nesse momento que a gente percebe que a nossa cabeça também está sendo, foi construída dentro desse momento. Então, na medida que eu trabalho essas questões comigo, eu vou ter tranquilidade de trabalhar com meus alunos, né? E construir com eles também que os elementos que estão sendo incorporados ao longo de décadas, e aí séculos, no nosso caso, não diminuem aquele grupo, mas muito pelo contrário, faz com que ele se reconstrua. E quem mais constrói hoje no Brasil identidade cultural são as populações indígenas. Eles estão preocupados em mostrar para nós, não indígenas, quem eles são. E tudo que eles fazem exatamente para conversar conosco. Isso é fundamental, porque isso gera uma dinâmica, né, intensa no próprio grupo, que obriga também as novas gerações a pesquisar, a ir atrás de informações, porque ninguém nasceu sabendo. Por mais que muitos ainda pensem que o indígena é um selvagem, um ser do mato, um ser longe de nós, né? Mas somos únicos, somos seres humanos, de norte a sul do mundo, Homo sapiens sapiens. Não tem outra, espécie. Todos somos Homo sapiens sapiens. Porém, dentro de uma diversidade étnica, de uma diversidade cultural com a qual nós temos que trabalhar. E aí é nesse processo que nós vamos, então, entender esses elementos da diversidade. Então, é fundamental que a gente se aprofunde na questão da diversidade. Esse aí é rapidinho, mas o outro vídeo já trouxe essa questão, mas da importância das palavras, pessoal. Usem os nomes das populações indígenas. Muitas dessas populações sequer falam a sua língua materna mais. Mas essa questão da palavra, ela é fundamental. Então, o pessoal da literatura, das letras aí, e muitas dessas palavras que denominam um grupo étnico, tem a ver com os processos de construção históricos contemporâneos. E muitas vezes nós não vamos encontrar nos livros de histórias mais antigos, que são processos atuais de construção cultural também. Então, as palavras, os nomes das populações, né? Então, por exemplo, se eu usar a palavra caingangue, até bem pouco tempo atrás, nos livros de histórias, os caingangue eram conhecidos como coroados, que é o nome colonial. Quem já ouviu falar? Por que coroado? Porque o não indígena, o colonizador, ao olhar para essas pessoas, percebeu um corte de cabelo que representava uma coroa, né? Ou, aqui em Minas, nós conhecemos os botocudos. Por que botocudos? Porque eles usavam aquilo que a menina ali do Rio de Janeiro falava, aquelas coisas, nos lábios, rombuda e tal. Que é o botox, que é um adorno corporal, um adorno labial, né? Agora, se a gente olhar na nossa sociedade, todo esse trabalho de piercings, as tatuagens e tal, quem é os alargadores, quem é mais indígena do que isso, Então, estamos aprendendo, inclusive, com as populações indígenas, essas dinâmicas. Muitos desses processos são indígenas não brasileiros, essa questão da cultura que se propaga pelo mundo. O botox, então, é o botocudo. Mas o botocudo quem é? É o Krenak. O coroado quem é? O caingangue. Mesmo o caingangue, o termo caingangue significa aquele que mora no mato. Porque aí o colonizador, conversando com um indígena já aldeado, perguntando a respeito daqueles que estavam lá. Então, nesse diálogo, ele falou, não, aqueles lá são caingangue, ou caangangue, como, não sei se vocês viram rapidinho lá no Nonoai, lá em Santa Catarina, na aldeia. É aquele que mora no mato. Caiapó, igual a macaco. Então, a própria ideia das construções da palavra que domina o grupo, também ele é
imbuída de informações. E essas informações, na medida que a gente se aprofunda, a gente vai entendendo todo esse processo histórico e tendo a oportunidade de trabalhar com os nossos alunos, até chegar nos termos de autodenominação. Vários grupos já vêm usando termos de autodenominação dentro desse processo histórico. Se a gente conseguir trabalhar com os nossos alunos todo esse trajetório, e podemos pegar isso, a palavra, o nome do grupo, né? E aí se aprofundar naquele grupo também entendendo dentro desse processo histórico, que a nossa história é colonial. E a gente não pode desassociar a história indígena também do processo colonial, que tem a ver com essa dinâmica histórica. Então, o indígena não está isolado, nunca esteve e nunca estará, né? E aí, então, é nesse processo de relações de alteridade que eu vou entender essa diversidade e eu vou entender nas palavras. Se vocês perceberam no vídeo, né, eles trabalhavam com uma pegadinha, né? Uma hora ele não estava paramentado, mas estava falando na língua. Outra hora ele se paramentava e falava em português. Essa brincadeira que o vídeo vai fazendo para a gente, mas que exatamente que tem um toque visual, e é isso que é interessante desse vídeo, porque ele trabalha muito mais do que só as palavras. Ele trabalha com as imagens. E a gente vive esse momento de trabalhar essa condição da imagem, né? E esse vídeo, por isso que eu considero ele muito atual, porque essas imagens falam muito mais do que as próprias palavras, né? E várias vezes que eu assisto esse vídeo, às vezes até paro de ouvir o que ele está falando só para olhar, né? E isso também, na nossa sociedade, é utilizado. Para quem acompanhou, só pegando rapidamente um processo histórico, no Espírito Santo, no confronto entre uma empresa de celulose, né, que é a Aracruz Celulose, uma grande empresa do Brasil, quando os Tupiniquim e os Guarani do Espírito Santo estavam reivindicando uma terra que a Aracruz Celulose havia ocupado, né, e que era território indígena, a primeira coisa que a Aracruz Celulose fez foi fazer uma campanha para desconstruir a imagem física, inclusive, dos Tupiniquim e dos Guarani. Inclusive colocando em outdoors, no município de Aracruz, né, onde é a sede dela. E ele teve, né, e esse é um processo bastante interessante, que eles tiveram, vamos dizer assim, fizeram um exercício de pesquisa detalhado para desconstruir todos os elementos materiais de uma foto de uma liderança indígena lá, só para dizer que ele não era indígena. Então, percebam vocês que essa dinâmica, ela é uma dinâmica intensa e a todo momento a gente tem que trabalhar, né? E os próprios grupos de interesse, e vocês percebam, isso a gente vai ver bastante até hoje, né? Os grupos de interesse que querem ocupar territórios indígenas não estão preocupados em desconstruir a ideia de ser indígena, porque aí eu posso dizer, se ele não é indígena, ele não tem direito constitucional. Segundo, né, o que interessa nas áreas indígenas é o que sempre interessou as grandes corporações: madeira, minério e agricultura, né? É o que sempre interessou, sempre vai interessar ao longo da história, futuro e tal. Só que as populações indígenas hoje nessa questão, eles estão também, né, se armando positivamente, né, não literalmente, como o nosso decreto de ontem saiu, né? Não são essas armas que as populações indígenas estão usando, mas exatamente o direito que eles têm de continuar existindo e ser quem eles são, exatamente para fazer esse confronto. E a diversidade é um tema fundamental. Entender quem são, entender os seus processos históricos, identificar essa diferença, identificar quem são essas pessoas, como eles constroem os seus processos históricos e, principalmente, identificar aonde eles estão, é fundamental que a gente possa perceber, então, essa dinâmica. E a ideia da diversidade... 5 minutos, tá? Eu vou lá, né? Eu vou pular rapidamente, então, dar um salto histórico para a atualidade,
Exatamente, porque para que a gente possa entender o momento atual, e esse é um tema fundamental que ainda está no âmbito acadêmico, mas que a gente está chegando, já está chegando, né, que são os processos de construção de novas identidades étnicas, ou daquilo que a gente chama de etnogênese, que é o contemporâneo, que vai dialogar exatamente com essa ideia de que usar relógio, usar roupa é ou não ser indígena, né? Mas é de fundamental importância que a gente não tenha, né, essa questão da identidade, da diversidade indígena espacializada. Então percebam vocês esse diálogo que é fundamental, né, com todas as áreas do conhecimento da escola, né, dialogando com a literatura, com as letras, com a geografia, com a história, com a sociologia, né, com as artes, com todas as áreas do conhecimento. Porque para entender a temática indígena, ela tem que ser entendida dentro dos processos interdisciplinares. Senão a gente não dá conta. Por mais que eu trabalhe na minha área, eu não preciso ser especialista de tudo. O que eu preciso é dialogar. Pensar projetos colaborativos, inclusive dentro da escola, né, que a gente sabe que é um desafio. E aí, então, perceber essa diversidade em todo o território nacional. E ele está. Isso que a gente só está falando dos grandes troncos. Aí é uma divisão dos troncos, ó. Então, o tronco tupi, hoje também conhecido como macro tupi, o tronco macro G, a família Caribe, a família Aruaca, a família Pana Yanomami e a família Tucano-Namiquara. Dentro de cada um desses troncos ou famílias, existem os grupos étnicos. Dentro de cada grupo étnico, existem também os subgrupos. Então, é claro que trabalhar toda essa diversidade, né, não vai ser num período, mas por isso, assim, de repente, trabalhar um recorte regional, mesmo que, claro que a gente sempre trabalha com o local, né? Mas o local também, vocês vão perceber, que reporta ao nacional, né? Porque eu tenho Pancararu aqui. E aí, mas o Pancararu, da onde veio, como que foi a sua dinâmica histórica, como foi a sua trajetória. E aí eu vou, então, pegando na história Pancararu, construindo a história Pancararu aqui da nossa localidade, né? E eu vou pensando no Brasil, né? Por mais que eu faça o recorte regional, esse movimento do local, nacional, local, né? Então é fundamental. Então, só para a gente terminar, né? É só esse dado rapidinho, essa é uma outra questão importante, trabalhar com dado quantitativo. O Ayrton, lá em 2000, então, percebam vocês que isso é fundamental, pessoal. Nós estamos falando do censo de 2000, 315 mil povos em 2000. Em 2010, né, pulou para 734, 800 e pouco, no número, 896 e 900, perto de 900 mil, em 10 anos. Então, aquilo que aquela liderança Kengan falou, não, nós não estamos morrendo. E, de fato, porque se pensar, a gente fala dos antropólogos fatalistas da primeira metade do século XX, dos anos 50, entre a primeira e a segunda, anos 60, falavam que as populações indígenas não chegariam aos anos 2000. Para quem conhece aquele conceito de aculturação, que até hoje a gente usa, então a culpa da antropologia ainda nessa questão, né, que está muito dentro da academia, mas que hoje na academia a gente não usa o conceito de aculturação, mas na nossa dia a dia a gente ainda usa o conceito de aculturação. Esse conceito dizia que as populações indígenas não chegariam até os anos 2000. Né? Lê do engano. Né? Não só chegaram, como são os povos que mais crescem. E se o ano que vem tiver censo, né? A gente tem essa dúvida ainda, saber se o ano que vem vai ter censo, e se de fato continuar com a mesma metodologia, esse número vai passar de 1 milhão. Mais de 1 milhão de pessoas se identificando como indígena no Brasil. Né? E se for com esse salto, talvez não seja esse salto de 2000 para 2010, porque nesse período o IBGE mudou a metodologia, por isso que conseguiu pegar isso. Né? Mas mesmo assim, mesmo que não dê esse salto de 500 e poucas mil pessoas em 10 anos, nesse crescimento, mas vai chegar a 1,2 milhão, talvez 1,3 milhão. Isso é fantástico. Né? Então percebam vocês o quanto a diversidade indígena no Brasil é um tema contemporâneo, é um tema atual. Né? E, portanto, deve ser trabalhado em nossas escolas.
Né? Só para a gente, eu vou assim, 2 minutos só. E a quarta, aí é só o quarto tema, né, para que a gente possa trabalhar. Eu acho que esse tema é o tema que mais pega hoje, porque por mais que a gente ainda queira desconstruir esses conceitos que nós temos aí no nosso cotidiano, né, mas ainda esbarra nessa questão. Mas como eu vou olhar então para a contemporaneidade? Né? Então, esse conceito de etnogênese é um conceito. Aí tem um autor que eu achei fantástico, João Pacheco de Oliveira, pesquisador lá do Museu Nacional, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vem trabalhando desde os anos 80 esse conceito. Ao olhar para a história e ao perceber que essa dinâmica de construção da identidade, ela acontece desde o período colonial, e eu como arqueólogo, apesar do desafio também de entender essa dinâmica no período pré-colonial, mas essa é uma outra história, né, não vem ao caso, mas a gente vai partir do período colonial. Esses processos de construção de identidade étnica, de ressurgência, de emergência, sempre aconteceram. E está acontecendo hoje, inclusive com as populações reivindicando essas identidades. Eu vou pegar um exemplo rápido e fácil de entender. Tupinambá. Nós conhecemos os Tupinambá daquela ideia que eles foram exterminados no século XVIII. Pela história indígena lá, Tupinambá foi exterminado no século XVIII. Aí, de repente, na Bahia, ali, eu tenho 10 mil pessoas que se autodenominam Tupinambá. Que Tupinambá é esse? É o Tupinambá do século XVIII? Se eu me preocupar somente em olhar o Tupinambá pela história, essa história aí, eu não vou entender. Eu vou dizer que essas 10 mil pessoas não são Tupinambá. Em nenhum momento eles têm o penachinho nas costas, o manto de pena, né, e fazem ritual antropofágico, né, pegando aí um estereótipo aí, né, para a questão do Tupinambá. Que Tupinambá é esse? Se eu não entender dentro dessas novas construções de identidade, dessas construções históricas contemporâneas, eu não vou conseguir falar da história Tupinambá da Bahia e de tantos outros povos que nós vimos ali, que têm esses processos de etnogênese e que estão construindo a sua identidade hoje e que, portanto, daqui a 100 anos, né, o professor, o educador, a educadora do século 22 já vai consolidar isso. Então nós estamos vivendo o momento da construção, nós estamos experimentando uma dinâmica que sempre aconteceu, mas que a gente nunca deu conta de perceber. Por isso que é rico esse momento. Nós estamos vivendo um momento das construções culturais, né? E o quanto isso para as populações indígenas é dinâmico, né? E aí, a gente vai ter isso, né, em vários grupos, né, rapidamente. Então, as novas emergências estão acontecendo em todos os lugares. Eu tenho trabalhado um pouco ali em Minas, né, como eu estou lá nem sei se eu falei ou não, né, hoje a minha atuação acadêmica é lá na Federal de Uberlândia, e a gente tem trabalhado com aquele povo ali, o povo indígena Catuauá Araxá. Quem já foi lá para a terra da Dona Beija, né, lá em Araxá, quem já foi tomar um banho lá nas termas, né, lá nas águas de Araxá, talvez já tenha comprado artesanato dessa população. Percebam vocês nessa construção como é interessante. Catuauá é um termo tupi, Araxá é um termo G. Eles se autodenominam Catuauá e eles reivindicam a identidade histórica, a construção histórica das populações G. Porém, toda a construção contemporânea deles está associada à história tupi. E aí, como trabalhar essas questões? Então, percebam vocês o quanto de complexidade também nós estamos vivendo, inclusive de desconstrução de todos os modelos interpretativos da antropologia que nós temos, inclusive para definir os troncos, porque esses povos nós não conseguimos mais enquadrá-los. Isso é fundamental, pessoal. Nós temos que desenquadrar, tirar da moldura, não se preocupar com modelos, porque se a gente for pegar muitos dos nossos modelos, mesmo os modelos antropológicos, para lermos a atualidade, a gente vai ter dificuldade. É claro que esse é um tema mais complexo, a gente teria que trabalhar com um pouco mais de tempo. Se eventualmente
vocês forem trabalhar com populações contemporâneas, e aí a gente vai ter uma outra realidade que é fundamental, mas principalmente as populações urbanas, os índios na cidade, né, os indígenas que estão na cidade, que é mais complexo ainda. E aí, pessoal, na boa, não foram eles que ocuparam a cidade, foi a cidade que ocupou o território deles. Eles nada mais estão fazendo do que reocupando seus territórios. Vir para a cidade nada mais é do que ocupar um território. Vamos tirar a cidade e vamos pensar o território. A cidade está no território indígena. E é o lugar da vida. Se é o lugar da vida, eles têm, por direito, ocupar a cidade também. Então esse é um outro tema contemporâneo que a gente vai trabalhar, inclusive em Araraquara com vocês, principalmente com a feira, que são os indígenas na cidade. E a gente vai ter a oportunidade de dialogar na feira, agora de junho, né, que a gente está construindo com a secretaria também, né, essa realidade do indígena urbano, ou o indígena na cidade. Para que a gente perceba que mesmo os modelos territoriais que nós temos definidos no nosso modo de pensar, precisam ser desconstruídos, repensados. Então, nós estamos com uma série de temas complexos, contemporâneos, que nós também temos que lidar no nosso cotidiano da educação. E ele tem que extrapolar o ambiente acadêmico. E eu nem vou falar do quarto termo, mas rapidamente, que é um conceito atualíssimo, que é o afro-indígena. Nós só estamos falando das novas identidades indígenas. Agora, os novos conceitos, né, dessa relação entre indígenas e negros, que não se enquadram mais nem como indígenas e nem como negros, a academia está pensando também, que é esse conceito novo que é o afro-indígena. Mas essa é uma outra história ainda, mas que está no nosso cotidiano. Para que a gente perceba que a construção da identidade ela é muito mais complexa do que a nossa filosofia nos auxilia. Muito obrigado. Essa ideia muito legal de São Paulo, né? Esse é um processo muito legal que a gente vai estar trabalhando também, essa questão do Guarani Andeva se tornar Tupi-Guarani. Pô, Tupi-Guarani é o tronco, é uma coisa fantástica, mas é a nossa realidade local, né, regional, que a gente vai trabalhar um pouquinho amanhã. Então. Muito obrigado. E aí depois tem uma série de... só para vocês fecharem. Fiquem com essa frase aqui, tá, pessoal? A cidade de São Paulo tem 38 etnias indígenas. A gente fala, mas São Paulo tem só 3, Caingangue e Guarani, né? Ou 2, ou 4. Só na cidade de São Paulo. Então, é com esse grupo que a gente vai trabalhar. Mas, a bem da verdade, eles já mapearam a Opção Brasil Educação que a gente está trabalhando, já mapearam 54 grupos étnicos em São Paulo. Então, a questão da ocupação urbana das populações indígenas é fantástica. Então, não se preocupem, eu não vou trabalhar com Pancararu, porque Pancararu é do Nordeste e não está no meu recorte regional. Está sim, eles ocupam São Paulo, inclusive com 1.200 pessoas hoje. Então, está na nossa realidade também, regional, estadual. Então, percebam vocês que os recortes territoriais também podem ser relativizados. Ok? Obrigado. Que aula, não, gente? Bem, bom dia, estava ali do lado do Carlinhos assistindo e ouvindo. Muito bom. Né? Espero que vocês tenham apreciado. Marcinha, no processo de abertura, já deve ter dito quais são as boas intenções da Secretaria Municipal de Educação. E é uma alegria ver as diretoras aqui, as nossas professoras coordenadoras. E aí eu vou fazer uma palhinha muito especial, porque eu estou muito contente de ver tanta gente da educação infantil aqui. Porque na educação infantil que a gente tem que começar o processo de formação nossa, né, para que a gente possa fazer um processo de formação correto e menos preconceituoso, né, com os nossos meninos e meninas que chegam, né, na nossa educação infantil. Então, muito feliz de vê-las aqui, muito mesmo. Estava lá em cima. Mas um cumprimento aí muito especial para todo mundo, foi tudo rapidinho, né? A nossa chamada para vocês, espero que vocês estejam
aqui amanhã, para isto, que é um momento de poder ter acesso, conhecer e dialogar um pouquinho do que é efetivamente que se discute em relação aos povos indígenas no país e como é que nós podemos nos qualificar melhor para fazer melhor aquilo que a gente já faz. E aí, falando da questão do desfile, assim como no ano passado, quando a gente propôs a vocês falar da questão negra, né, falar desta Araraquara também negra do seu princípio, nós falávamos para vocês, olha, nada do que a gente está propondo no desfile do 22 de agosto são coisas que vocês não discutem. Discutem com mais efervescência e com mais, até por força de orientação normativa legal e educacional, né, desde 2003, né, com a legislação. E essa legislação é una, né, porque a gente também discute no bojo da questão racial, a gente também discute étnico-racial, e para fazer isso tem que discutir necessariamente a questão indígena. E a questão indígena a gente discute desde sempre, ou melhor, a história de fazer a representação indígena a gente faz desde sempre na escola. Então, por que não aproveitar uma oportunidade dessa, né? Lembrando que essa cidade essencialmente, ou foi essencialmente indígena, os tais campos de Araraquara, onde nós nos inserimos, e poder fazer essa radiografia, né, de descortinar esse nosso passado, mas de uma maneira mais séria, né, à luz daquilo que a escola e a educação se propõem, que é fazer discussões coladas, né, em fatos, em dados, em pesquisa, em boas pesquisas acadêmicas. É esse o nosso papel. Né? O que nos disseram, né, aquilo que eu acho, não cabe no exercício, né, da construção do conhecimento. Não é o que eu acho, é o que se fez, as reflexões que foram feitas e o conhecimento que foi produzido em torno de cada uma dessas reflexões. Isso se descortina na maneira em que a gente elabora o nosso currículo, na maneira em que a gente elabora o nosso planejamento semanal, na maneira em que nós abordamos cada uma dessas temáticas em sala de aula. Em cada questão dessa que Graziella e Robson abordaram hoje, tem todo sentido com aquilo que nós fazemos na escola. Então, a ideia é que essa produção linda que a gente vê, né, no Facebook, que a gente vê nos corredores das nossas escolas quando eu as visito, é parte daquilo que a gente convida vocês para estar no desfile do 22 de agosto desse ano. Para que a gente possa mostrar para a população de Araraquara essa coisa tão bonita e tão rica que é parte da nossa história. Quem não sabe de onde veio, gente, não sabe para onde vai. Então a gente tem que se conhecer, tem que fazer essa reflexão, tem que trabalhar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens adultos que estão conosco na rede pública municipal, e fazer esse convite também extensivo a toda a cidade, para que a gente possa falar dos povos indígenas, das línguas indígenas, até por conta aí de uma coisa importante que a Unesco deliberou e que a gente achou sensacional, que é essa oportunidade tão rica e tão extrema. E eu agradeço enormemente a vocês, por estarem conosco, pelo convite maravilhoso de estar presente nessa feira, de ajudar, né, a organizar de alguma forma, estar presente de alguma forma, e poder oferecer para a rede municipal essa oportunidade de conhecer mais e melhor aquilo que nós somos. Então, muito obrigada a vocês, espero vê-las e vê-los, né, amanhã às 2 horas da tarde, também neste mesmo local, para a gente poder trabalhar um pouco mais, né, esse tema, né, do nosso ano. Obrigada, bom almoço, boa tarde para vocês e até amanhã.